Olha, tem uma fonte que com certeza todo mundo conhece. E mais, todo mundo tem uma opinião formada sobre ela. Ou ama ou odeia. Não tem muito meio termo, não. Hoje a gente vai mergulhar na história inacreditável da Comic Sans. Essa piada de designer é clássica, né? E ela resume tudo perfeitamente. De um lado, você tem a galera do design torcendo o nariz. Do outro, pô, virou um ícone cultural que não dá para ignorar. A grande questão é, como é que uma simples fonte conseguiu criar tanta confusão, tanto amor e tanto ódio? Sim, por um bom tempo a Comic Sans carregou esse título, especialmente entre os designers, mas o ranço acabou se espalhando. É que o uso dela em situações assim, totalmente erradas, fez com que ela virasse talvez o primeiro grande meme de mau gosto da internet. Um dos casos mais bizarros foi esse aí. Em 2010, o dono do time de basquete Cleveland Cavaliers escreveu uma carta para os fãs e ele estava furioso. O texto era sério, pesado. E a fonte que ele escolheu? Comic Sans. Imagina, a combinação de um texto raivoso com uma fonte infantil foi tão esquisito que virou notícia no mundo todo. E se já parecia ruim, acredite, a coisa piora. Em 2012, inauguraram um monumento na Holanda em homenagem às vítimas da Segunda Guerra, com os nomes gravados em, adivinha só? Comic Sans. Usar uma fonte com cara de gibi para um memorial de guerra, nossa, isso deu uma polêmica gigantesca e mostrou que o problema era sério. E para fechar essa lista de absurdos, em 2014, um jornal super importante, o Sydney Morning Herald, tascou a fonte logo na primeira página. A reação foi na hora e todo mundo concordou. A Comic Sans estava simplesmente em todos os lugares e quase sempre no lugar errado. Tá, mas para a gente entender essa história direito, a gente precisa voltar no tempo. Porque por trás de toda essa confusão, a origem da Comic Sans é, na verdade, surpreendentemente simples e até bem intencionada. Tudo começou lá em 1994. O designer da Microsoft, Vincent Corner, não estava querendo revolucionar o mundo, não. Ele só queria resolver um problema bem específico. Um programa da empresa tinha um assistente virtual, que era um cachorrinho animado, e esse cachorro precisava de uma voz, ou melhor, de uma fonte. E aqui tá o pulo do gato. O tal cachorrinho do Microsoft Bob falava usando a fonte Times New Roman, aquela de jornal, sabe? Super séria. O Connor olhou para aquilo e achou horrível. Uma fonte formal na boca de um cãozinho de desenho não fazia o menor sentido. Aí, como ele era fã de quadrinhos como o Watchman, ele criou algo que parecia mais escrito à mão, mais amigável, mais casual. A fonte nem ficou pronta a tempo para o Microsoft Bob, mas a Microsoft gostou e colocou ela no pacote do Windows 95. E foi aí que a mágica ou a maldição aconteceu. Com a explosão dos computadores pessoais, a Comic Sans saiu da jaula e, de repente, estava no mundo inteiro. Para o usuário comum, que não era designer, a Comic Sans era perfeita. Ela não tinha aquela cara formal, intimidadora. Pelo contrário, ela é meio saltitante, arredondada, parece que foi uma pessoa que escreveu, e não uma máquina. Dava uma sensação de autenticidade, de ser mais acessível e principalmente mais divertida. As pessoas simplesmente gostaram dela. Só que aí, enquanto o público geral estava abraçando a fonte nova, a comunidade do design declarou guerra. O que para muita gente era amigável, para eles era infantil e pouco profissional. Em 1999, o ódio se organizou. 2 designers foram lá e criaram o movimento Ban Comic Sans. O argumento deles era bem simples, na verdade. A personalidade da fonte tem que combinar com a seriedade da mensagem. E, depois dos exemplos que a gente viu, dá para dizer que eles tinham um bom ponto, né? É aqui que a história dá uma virada fascinante. E se todo esse desprezo estivesse, na verdade, ignorando um superpoder escondido na Comic Sans? E se justamente a simplicidade e as imperfeições dela fossem, na verdade, as suas maiores qualidades? Vamos aos fatos, então. Uma pesquisa de 2020 mostrou que, pasme, 44% dos professores usam Comic Sans em seus materiais. Quase metade. E não é por acaso, e muito menos para irritar designer. Eles usam porque, na prática, para eles, a fonte simplesmente funciona. E a ciência está aí para explicar o porquê. Para pessoas com dislexia, as letras diferentes da Comic Sans ajudam a evitar confusão, tipo entre B e D. O I maiúsculo e o L minúsculo são bem distintos. E as letras A e G mais simples são ótimas para crianças que estão aprendendo a escrever. E tem mais. Uma pesquisa de Princeton sugere que fontes um pouco mais desajeitadas podem até ajudar a gente a lembrar melhor das coisas, porque forçam o cérebro a prestar mais atenção.
Com o tempo, aquele ódio todo foi diminuindo e a Comic Sans alcançou um outro status. Ela superou o debate de ser boa ou ruim e se tornou inegavelmente parte da nossa cultura. A internet abraçou a fonte com muita ironia e carinho. É a fonte do meme do Doge, o personagem Sans do jogo Undertale fala usando ela, até o CERN, o Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, entrou na brincadeira. A Comic Sans virou mais que uma fonte, virou uma piada interna que o mundo inteiro entende. No fim das contas, quem resume tudo perfeitamente é o próprio criador, o Vincent Conari. Ele basicamente diz que essas reações extremas, de amor ou de ódio, não entendem um ponto principal. Ela foi criada para uma função específica. Se as pessoas usaram para todo o resto, bem, a culpa não é da fonte. A saga da Comic Sans força a gente a pensar. Ela é um lembrete de que, às vezes, as ferramentas que a gente cria acabam ganhando vida própria, refletindo nossos gostos, nossas falhas e até o nosso senso de humor. Então, da próxima vez que alguém der de cara com a Comic Sans por aí, talvez não veja mais só uma fonte feia ou engraçada, mas sim um pedaço fascinante da história da nossa comunicação.